Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema da aula de hoje é como garantir o progresso contínuo dos alunos. Muito bem, para iniciar nossa discussão, eu gostaria de ler o texto base com você que diz o seguinte: vejamos. Uma das grandes vantagens da gamificação nos treinos funcionais é sua capacidade de promover o progresso contínuo dos alunos, incentivando-os a buscar melhorias de desempenho de maneira regular e também sustentável. Para que isso aconteça, o planejamento e o design de experiências gamificadas devem ser cuidadosamente elaborados com foco na motivação de longo prazo e também na criação de um sistema que equilibre desafios com recompensas adequadas. A seguir, eu gostaria de apresentar algumas estratégias para garantir que os alunos, que as alunas possam progredir de forma consistente nos seus treinos. Vamos ver então o primeiro aspecto que diz o seguinte: primeiro item, estabeleça metas de curto e longo prazo. O progresso contínuo começa com a definição de metas claras e alcançáveis. O ideal é que as metas sejam divididas entre objetivos de curto e longo prazo, de modo que o aluno possa celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho, sem perder de vista a conquista final que está logo ali. Esse aspecto ele vai fazer toda a diferença. Quer ver um exemplo prático? Vamos imaginar aqui, então, as metas de curto prazo. O instrutor ele pode definir metas semanais, como aumentar o número de repetições de determinado exercício ou melhorar o tempo de execução de um circuito funcional. E as metas de longo prazo? Já para as metas mais extensas, o aluno ele pode ser desafiado a completar níveis mais avançados em um período de 2 a 3 meses, como aumentar o peso utilizado em determinados exercícios ou reduzir o tempo total de execução de um circuito. Ao criar metas escalonadas, o aluno ou a aluna sempre tem algo novo a buscar, mantendo-se dessa forma motivado ao ver o progresso ao longo do tempo, né, que vai acontecer a partir dessa prática. Vamos para o próximo item. Ofereça feedback regular e personalizado. Um componente-chave para o progresso contínuo é o feedback frequente e específico. A gamificação pode incluir diferentes formas de feedback, desde pontuações automáticas até observações diretas do instrutor. Isso ajuda os alunos a entenderem onde estão melhorando e onde ainda precisam se concentrar para conseguir superar esses desafios. O feedback imediato e o feedback do instrutor certamente vai fazer toda a diferença nesse processo. Sobre o feedback imediato, eu posso colocar o seguinte, que durante um treino, um sistema de pontos ou um aplicativo, ele pode registrar o desempenho de cada aluno em tempo real, mostrando quem está progredindo mais rapidamente ou quais áreas precisam de mais atenção dentro desse contexto. E o feedback do instrutor. Além dos dados, o instrutor deve fornecer comentários personalizados sobre a técnica, sobre a postura e nível de esforço dos estudantes, dos alunos, né, das alunas, destacando áreas de melhoria e comemorando as conquistas que estão sendo obtidas. Esse tipo de retorno garante que o aluno, que o atleta, ele saiba exatamente o que fazer para continuar progredindo, criando um ciclo positivo de melhorias que será obtido dentro desse contexto. Terceiro item, nós vamos falar sobre os níveis de dificuldade que precisam ser balanceados. Vejamos. Terceiro aspecto. Crie níveis de dificuldade progressivos. Para garantir o progresso contínuo, é essencial que os treinos apresentem um nível de dificuldade que aumentem gradativamente. Isso pode ser feito por meio de desafios e metas que se tornam mais complexos à medida que o aluno se desenvolve, à medida que o atleta se desenvolve. Então, por exemplo, nós podemos ter 3 níveis: o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. No início, o aluno ele começa com exercícios mais simples, como agachamento sem peso e pranchas de curta duração.
Conforme o aluno ele melhora a sua resistência e a sua força, o treino ele pode evoluir para a adição de pesos, saltos em caixas e pranchas prolongadas. E no nível avançado, o aluno ele será desafiado com circuitos de alta intensidade, combinando exercícios explosivos com cargas pesadas e intervalos curtos de descanso. Essa progressão ela é essencial para que o aluno ele sinta que está evoluindo constantemente e que há sempre novos desafios a serem superados dentro desse contexto, né? Então, dessa forma, nós nunca vamos deixar que o aluno ele fique estagnado. Quarto item, vamos seguir. Implemente sistemas de recompensa de longo prazo. Além das recompensas imediatas, como insígnias ou pontos, que podem ser ganhos durante o treino, um sistema de recompensas de longo prazo, ele pode ser usado para garantir que os alunos eles mantenham a sua motivação ao longo de várias semanas ou também de meses, dentro aqui desse contexto que nós estamos colocando. Vamos pensar então de uma forma um pouco mais sistematizada. As recompensas de longo prazo. Você pode criar um sistema em que os alunos eles possam acumular pontos ao longo de várias semanas de treino. Esses pontos podem ser trocados por recompensas maiores, como uma sessão de treino exclusiva, prêmios simbólicos ou descontos em produtos ou serviços da academia. Segundo item, o quadro de progresso, que também é um aspecto que nós poderíamos implementar. Você poderia manter um quadro de progresso visível para todos os alunos, onde eles possam acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. Esse quadro, ele pode mostrar o progresso individual, destacando aqueles que atingiram certas marcas ou metas de longo prazo. Esse sistema ele cria uma expectativa contínua e motiva os alunos a continuarem treinando para alcançar metas ainda maiores, né, dentro desse contexto. O quinto item, vamos lá, vamos seguir. Promova a competição saudável e colaboração. Competição e colaboração são elementos que podem ser utilizados para garantir o progresso contínuo. A competição saudável incentiva o aluno a se desafiar em relação aos colegas, enquanto a colaboração cria um senso de equipe e responsabilidade coletiva dentro aqui desse escopo. Vamos pensar nos desafios semanais e nos treinos em equipe que podem simplificar essa frase que nós acabamos de ler. Então, sobre os desafios semanais. Toda semana, o instrutor pode propor um desafio específico, como completar um circuito no menor tempo possível, e dessa maneira os resultados eles podem ser compartilhados em um quadro de classificação, promovendo uma competição saudável entre os alunos. E os treinos em equipe também vão fazer toda a diferença. Além dos desafios individuais, nós podemos criar os exercícios em equipe, onde o progresso do grupo como um todo depende do desempenho de cada membro. Isso incentiva os alunos a se apoiarem mutuamente, criando um ambiente de colaboração que mantém o foco no progresso contínuo, né, dentro aqui dessa organização. O sexto item, vamos seguir? Caminhando para o nosso encerramento. Utilize ferramentas. Perdão. Utilize ferramentas tecnológicas para acompanhar o progresso. A tecnologia, ela pode ser uma grande aliada no monitoramento do progresso dos alunos. Aplicativos e sistemas de monitoramento podem registrar automaticamente dados sobre o desempenho, ajudando a identificar padrões de melhoria ou áreas de estagnação. Então, nós poderíamos, por exemplo, usar aplicativos de treino, né? Utilizando aplicativos diversos que nós temos à nossa disposição, nós poderíamos permitir aos alunos acompanhar as suas sessões de treino, registrar os seus resultados, comparar seu desempenho ao longo do tempo. O aplicativo ele pode enviar lembretes e metas personalizadas para poder manter o foco do aluno. Equipamentos como smartwatch e rastreadores de fitness podem ser integrados ao treino, oferecendo dados preciosos, né? Sobre a frequência cardíaca, calorias queimadas, tempo de recuperação, ajudando o instrutor a ajustar o treino de acordo com as necessidades individuais que estão sendo apresentadas. Ou seja,
Nós conseguimos visualizar aqui nessa aula que o progresso contínuo dos alunos em treinos gamificados depende de um planejamento cuidadoso, que equilibre desafios com recompensas e o feedback constante do instrutor. Ao definir metas claras, oferecer feedback regular, criar níveis de dificuldade progressivos e também utilizar ferramentas tecnológicas, os instrutores podem garantir que os alunos, eles não apenas eles mantenham a sua motivação, mas também consigam atingir melhorias, né, tangíveis no seu desempenho físico. A gamificação, quando bem aplicada, se torna uma poderosa ferramenta para transformar o treinamento físico em uma experiência de evolução constante, onde cada aluno ele vai se sentir desafiado e recompensado, caminhando continuamente em direção aos seus objetivos. Eu espero que você tenha entendido todos esses elementos e fica aqui o convite e o desafio para que você continue os estudos a partir dos materiais que estão à sua disposição. Por isso, eu desejo para você boa pesquisa, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!